você pensa que o coração é um músculo estriado, cardíaco, esse músculo estriado cardíaco tem uma propriedade. O coração, com o seu sistema excitocondutor, ele tem lá o seu marcapasso natural, que é o nódo sinusal. Você lembra lá do nódo sinusal? Sistema excitocondutor. Nódo sinusal, deflagrando ali o estímulo. É o marcapasso natural. O nódo sinusal é o marcapasso natural. Correto? Quando você vê alguém, o fulano de tal usa marcapasso. O idoso precisa do marcapasso. Na UTI, o cara pôs um marcapasso transcutâneo. O cara pôs um marcapasso transvenoso. Tudo isso são situações patológicas que o cara precisa do marcapasso artificial, mas saiba que você tem o seu marcapasso, que é o nódo sinusal, aquela estrutura lá na região superior do átrio direito, aquelas células que quando se olha na microscopia, no microscópio, as células do nódo sinusal são meio esbranquiçadas, meio pálidas. Então tá lá, o nódo sinusal, deflagrando o estímulo, deflagrando o estímulo, deflagrando o estímulo. O nódo sinusal dá o estímulo, seu coração contrai. Dá o estímulo, seu coração contrai. Dá o estímulo, seu coração contrai. Quero que você entenda isso. Ele é um marcapasso natural. Apesar disso, eu já sei, isso eu já sei. Tá, calma. Segura a onda. Agora, por que é que o nódo sinusal é o bambambam? Por que é que o nódo sinusal é que comanda a parada toda? Ele que está lá deflagrando o estímulo. Muito bem. Ele é um marcapasso natural porque é o nódo sinusal que deflagra o estímulo mais forte, vamos dizer assim, para ficar um termo claro, mais forte, mais rápido, que garante uma melhor frequência cardíaca. É o nódo sinusal. Ele que está ali, ó. Seu coração em repouso tem uma frequência cardíaca de 50 a 100 batimentos. É porque o nódo sinusal está ali, deflagrando o seu estímulo 50 a 100 vezes. Belezation? Ele comanda. Tá, muito bem. Só que, entenda uma coisa, minha prezadinha, meu prezado. Todas as células do coração, todas as células musculares do coração também conseguem deflagrar o estímulo. Prezado, mas não é o nódo sinusal que deflagra o estímulo? Sim, em situações normais, é o nódo sinusal que é o comandante. Ele que deflagra o estímulo. Choquinho contrai, choquinho contrai, choquinho contrai. É o nódo sinusal. Só que todas as células sabem fazer isso. Todas as células sabem fazer isso do seu coração. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Muito bem, porque meu papel aqui é de professor. O professor está falando com vocês. Blá, 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 blá. Sinusal, parará. Tá, eu estou falando. Mas todo mundo sabe falar. Não é verdade? Todos vocês sabem falar. Só que como eu sou professor, agora é minha vez de falar. Eu que estou falando. Mas todo mundo sabe falar. Pensa que o coração é o mesmo racional. O nódo sinusal está deflagrando o estímulo. Mas todo mundo sabe falar. Todas as células do coração também sabem deflagrar, essa palavra, esse estímulo. Tamo junto? Então você entendeu que o sinusal é o comandante? Mas você entendeu que todas as células do coração também têm essa propriedade de deflagrar, todas as células conseguem disparar esse estímulo elétrico? Até aqui tudo bem? Aí, entende o seguinte. Quando o coração, por exemplo, entra num quadro de hipóxia, pensa lá que os cardiomiócitos, que são as células do coração, entram num quadro lá de hipóxia, uma baixa oxigenação no tecido cardíaco, o que acontece? É aquela velha história. A casa que falta o pão, todo mundo briga, grita, xinga, mas ninguém tem razão. No coração, o mesmo racional. Quando você pensa que o coração, as células cardíacas, estão lá e começa a faltar oxigênio, essa é uma das situações, mas existem várias. Começa a faltar oxigênio nas células cardíacas, o que a célula começa a fazer?
as células começam a disparar. Ah, prezado, mas não é o nodo sinusal? Não é o nodo sinusal que é o comandante que deflagra o estímulo? Pois é, mas você imagina as células do coração? As células sem oxigênio, com pouco oxigênio, elas começam a disparar estímulos elétricos. Então pensa numa situação em que centenas, prezados, centenas de focos começam a disparar lá na massa ventricular. Eu estou te falando que é um foco, um comandante, um nodo sinusal. Ele deflagra, coração contrai. Ele deflagra, coração contrai. Choquinho contrai, choquinho contrai, choquinho contrai. Agora você imagina um coração com centenas, não são dezenas, centenas de focos na massa ventricular. Aí um dispara daqui, outro dispara de lá, outro de lá, outro de lá, outro de lá, outro de lá. O coração começa a tremer, começa a fibrilar. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas calma, vou chegar a você. Onde que a desfibrilação pode matar o paciente? Nesse caso que eu estou falando para você, não é esse que a desfibrilação mata o paciente. Nesse caso, a desfibrilação salva o paciente. Porque qual que é o raciocínio? No coração, lembra que eu te falei? No coração, o nódulo sinusal ele comanda por quê? Porque é o estímulo mais forte, mais rápido. Só que nessa situação em que você tem centenas de focos, são centenas de focos ali disparando, centenas de focos, qual que é o racional? Presta atenção agora. No coração não é a lei do mais forte? Não é a lei do mais forte? Quanto mais, quem dá o choque mais forte não comanda? Não é assim o sinusal? Então, nesse caso de fibrilação ventricular, essas centenas de focos disparando tem que parar. Então, é para isso que serve o choque. Para isso que é a desfibrilação. O coração está fibrilando. Tremendo. Quando o coração está tremendo, ele não está ejetando sangue. Ele está tremendo. O cara está parado. A circulação está parada. Parada não é parada do coração. Prezado, parada cardíaca. Parada é parada. Cardíaca é coração. O que é uma parada cardíaca? Não é uma parada do coração? Não. Parada cardíaca é a parada da circulação. Porque aqui o coração não está parado. Ele está tremendo. Você não vai falar tremendo. Ele está fibrilando. O coração fibrilando. Aí você vem com o choque. Você entendeu para que é o choque? 360 joules. Por exemplo, no monofásico. Tem um aparelho que é o monofásico. O choque sai do positivo, do negativo, sai de um polo para o outro e atravessa. Uma fase só. 360 joules. Tem aparelhos desfibriladores que são bifásicos. O choque vai e volta. Nesses bifásicos, aí o choque vai ser no máximo ali de 120 a 200 joules. Certo? Porque o choque vai e volta. Beleza? Então, prezadinhos, nesse caso tem que chocar. Tem que desfibrilar. Prezado, mas você não falou que ia explicar quando é que a desfibrilação mata o paciente? Eu vou explicar. Mas para você entender por que a desfibrilação pode matar o doente, você tem que entender por que ela salva o paciente. Por que ela salva? Você entendeu que o choque é dado para parar com aqueles focos malucos, com aquelas centenas de focos lá, tá rolando uma rave lá no coração, uma zona danada, todas as células disparando. Não é a lei do mais forte? Todas as células ali disparando. Quando vem aquele choque, inibe todos aqueles focos. Inibiu todos aqueles focos, o coração o nódulo sinusal, a gente espera que ele volte. Você entendeu? O choque é para inibir os focos ectópicos que estão disparando. Há centenas de focos, centenas de células que estão disparando. O choque é para inibir
esses focos. Tamo junto? É uma desfibrilação. Você vai desfibrilar o coração que está fibrilando. Você vai dar choque no coração que está lá com um ataque ventricular. Numa parada cardiorrespiratória, o nosso maior inimigo é o tempo. O tempo. A cada minuto que passa, se não estiver fazendo as compressões, a RCP como um todo, as manobras de RCP como um todo, cada minuto que passa é 10% do cara, chance do cara morrer. Sabia disso? A cada minuto, sem as manobras de RCP, 10% de chance do cara morrer. Quando você pensa que o cara está num quadro que o coração dele literalmente está parado, existe parada cardiorrespiratória, PCR, que o coração fica paradinho assim, né? Ele parou assim, parou. O coração está parado. Existe isso? Existe 10 a 15% das PCRs. Olha que muito louco. Parada cardiorrespiratória. É a parada da circulação. Só de 10 a 15% das paradas que o coração está literalmente parado. O coração está paradinho aqui, ó. O coração está parado. Certo? Agora, pensa comigo. Se o coração está parado, se você coloca lá um monitor cardíaco nesse paciente, ele não tem nenhuma atividade elétrica. Não tem nenhuma atividade elétrica. Se você coloca as pás do desfibrilador do tórax dele, aquelas pás vão interpretar que não tem nenhuma atividade elétrica. Minha apressadinha. A maior mentira que já contaram pra você. A maior mentira que já contaram nos filmes, nas séries. Qual que é a maior mentira? É aquela que você vê. Tá lá o cara na UTI, vem a enfermeira, e aí tá lá o monitor cardíaco. Aquela linha reta. E ela chama lá o médico, traz o carrinho, né, de emergência, gel, afasta, choca o cara. E aí volta. Ah, que maravilha, voltou. Mentira. Isso é mentira, mas eu quero que você entenda o porquê. Prezado, quando você tem a linha reta, pensa comigo. Se tem um barulhinho lá, ou se tá rápido, se tem uma atividade elétrica, você pode pensar que é uma arritmia. Tamo junto? Se tem uma atividade elétrica, você pensa que é uma arritmia. Agora, se você tem uma linha reta, o que isso tá te falando? É a chamada assistolia. O coração tá aqui, ó. Ele não tá em sístole, ele tá em diástole, paradinho. Mas o que eu quero que você entenda? Se eu pegar aqui, ó, uns eletrodos, tem um monitor cardíaco aqui, ó. Eu pego esses eletrodos do monitor cardíaco aqui e coloco aqui na mesa. Coloco aqui na garrafa. Se eu colocar o eletrodo nessa garrafa, o que vai aparecer no monitor? Uma linha reta. Se eu colocar o eletrodo na parede, o que vai aparecer? Uma linha reta. Porque não tem atividade elétrica. Não tem atividade elétrica nenhuma. A linha reta está falando o quê? Ei, não tem atividade elétrica. Não tem atividade elétrica. Isso que a linha reta está falando. A sistolia não tem atividade elétrica. Agora, você entendeu o que eu falei para você agora há pouco? Que o choque, a desfibrilação, aquela pancadaria, 360 joules no monofásico, é uma carga elétrica gigantesca para inibir os focos ectópicos. O choque é para inibir aqueles focos, aquela bagunça,
aquelas centenas de focos no coração, disparando, 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 aquelas centenas de focos. O choque é para inibir. Agora, numa sistolia, se ele está com linha reta, tá falando o quê? Não tem atividade elétrica nenhuma aí, não. Não tem nenhuma célula disparando aí. Não tem nenhuma célula dando nenhum estímulo elétrico. É linha reta. Vai chocar pra quê? Você entendeu? Por que é mentira? Aquilo choca. Choca. Voltou. É mentira. Agora você entendeu por quê? A desfibrilação é para inibir os focos. E existe uma outra situação que eu vou te contar, que também não adianta chocar. Por que pode matar o paciente? Quando o paciente está em assistolia, o que ele precisa? O que ele precisa? O paciente está em assistolia. O coração está lá, paradinho. Esse cara precisa de RCP. Compressão forte, compressão rápida. Esse cara precisa de compressão para mandar sangue para o cérebro dele. Quando vai desfibrilar, você concorda que você vai ter que parar a compressão? Como é que você vai continuar fazendo compressão e dar choque no cara ao mesmo tempo? Na hora de chocar, afasta, gel, né? Você vai ter que parar de fazer a RCP. Parar de fazer a RCP para dar um choque, que não vai adiantar nada na sistolia. Então, quer dizer, você parou de fazer a RCP, parou de mandar sangue para o cérebro do paciente, porque a compressão, você tem que entender isso. O cara tá lá, tem uma superfície rígida embaixo, você vem com o seu peso em cima, faz o movimento do quadril, aquela força, você vai espremer o coração do cara ali. Você vai espremer o coração do cara e vai mandar sangue pro cérebro. Isso é que vai garantir a vida dele. Até chegar ao suporte avançado de vida, com drogas, etc. Então, se parar para desfibrilar, é o tempo que você está parando de mandar oxigênio pro sangue, para a cabeça desse cara, pro cérebro desse cara. Então, você está... É certeza? Então, chocou, estou matando ele imediatamente. Não, mas você está ajudando. Está ajudando esse cara a morrer. E eu quero que você fale para mim se você entendeu o porquê.